Olá, seja bem-vindo ao canal Foca na Bíblia. Esse é o 6º episódio da série Quem Matou Jesus. Você deve ter reparado que o cenário está meio vazio, mas não é só o cenário. No 3º dia, dado a crucificação de Jesus, o sepulcro onde ele foi colocado, não há mais ninguém. O maior evento da história da humanidade aconteceu, Jesus está vivo novamente. Mas o que implicam esses fatos? Como realmente tudo isso aconteceu? Isso você vê agora. Vem comigo! A ressurreição de Cristo é narrada nos 4 evangelhos, porém cada um conta de uma forma. Mas analisando os detalhes de cada um, é possível traçar uma linha do tempo da ressurreição de Jesus, como aconteceu cada fato. E dessa forma as coisas ficam mais claras pra gente. Após a guarda do dia de sábado, numa madrugada, as mulheres, seguidoras de Jesus, discípulas desde a Galileia, vão até o sepulcro para prestar as últimas honras ao Mestre. Elas levam ungüentos e perfumes com a finalidade de ungir o seu corpo. No entanto, no meio do caminho ocorre um terremoto. Os líderes judeus tinham pedido a Pilatos que colocasse uma guarda romana na porta do sepulcro para que ninguém o violasse, com medo de que os discípulos de Jesus fossem e roubassem o seu corpo, alegando a sua ressurreição. Mas nem mesmo a guarda romana foi capaz de deter esse fato. Na madrugada, uma luz ofuscante cobre a visão dos soldados, os deixando caídos como mortos. E então, Jesus simplesmente desaparece do sepulcro. Enquanto isso, 2 anjos descem à terra e rolam a pedra do sepulcro. Após rolar a pedra, eles se sentam sobre ela. Repare que os anjos não rolam a pedra para que Jesus saia do sepulcro. Jesus sumiu de lá. Ele simplesmente desapareceu. Mas os anjos rolaram a pedra justamente para que ficasse exposto aquele fato de que não havia ninguém ali. Justamente para confirmar aquilo que estava acontecendo. As discípulas de Jesus chegam até o local e encontram o sepulcro vazio. Elas entram e lá dentro elas encontram esses 2 anjos, que informam a elas que Jesus não está ali e que ele ressuscitou. Maria Madalena, sem prestar muita atenção nos anjos, talvez nem tenha parado para ouvir o que eles tinham a dizer. Ela volta imediatamente e vai relatar isso aos apóstolos, que o corpo de Jesus tinha sumido. Enquanto isso, as mulheres ainda estão ali. O anjo fala com elas e elas ficam meio confusas, meio com medo também. Elas ficam com bastante medo, porque afinal de contas a visão de um anjo é algo tanto perturbador. Então elas voltam para casa. Maria Madalena chega com Pedro e João. Eles vêm correndo e João se detém na porta do sepulcro e Pedro entra para conferir o que tem lá dentro. Ele vê que está tudo vazio, que não tem nada, e os dois então se lembram das palavras de Jesus e voltam para encontrar os outros. Maria Madalena permanece ali e ela chora porque não sabe onde está o corpo de seu mestre. Então os anjos perguntam a ela: mulher, por que chora? E aí Madalena responde que ela chora porque o corpo do mestre dela sumiu e ela não sabe onde colocaram. Repare que o estado de Maria Madalena é tão inconsolável que nem mesmo a presença de anjos foi capaz de fazer ela cair na real. A visão de um anjo parece não fazer efeito em Maria Madalena, visto o tamanho estado de tristeza, o tamanho estado de perplexidade que ela estava naquele momento. Então o próprio Jesus vem e se apresenta a ela, mas ela ainda o confunde com um jardineiro. Então ela pergunta a ele onde ele teria colocado o corpo do mestre. Ele se vira e chama ela pelo nome, Miriam, que é Maria em hebraico. Então quando ele chama ela pelo nome, ela o reconhece na hora e diz Rabone, que é uma palavra aramaica que quer dizer meu mestre, é um mestre em um sentido mais elevado, mais íntimo. As outras mulheres ainda estão no caminho de casa quando Jesus aparece também a elas. Então elas finalmente acreditam que Jesus realmente ressuscitou. Ao chegar em casa, Maria Madalena e as mulheres relatam tudo aos apóstolos. Elas contam tudo a eles e eles permanecem um pouco incrédulos. O relato de Pedro e João também não parece surtir efeito. E fora isso, há também o relato de 2 discípulos, 2 que faziam parte dos 72 que seguiam. Eles relatam ter visto Jesus, se encontrado com Jesus na estrada para Emaús, um vilarejo que ficava ali próximo. Um desses discípulos era Cleofas, que segundo uma tradição diz que esse seria tio de Jesus e irmão de São José. Esses 2 discípulos encontraram-se com um viajante no caminho, e no caminho aquele homem, aquele viajante ia explicando para eles o porquê das coisas terem acontecido da forma que aconteceram, porque eles estavam muito tristes, eles estavam deprimidos. E então quando eles param para comer, eles finalmente reconhecem Jesus através de um gesto.
o gesto de partir o pão. A escritura diz que os olhos deles se abriram nesse momento. A gente não entende se Jesus realmente estava diferente ou se era apenas um fenômeno visual deles. Mas a ideia parece que propositalmente Jesus não queria ser reconhecido à primeira instância. Ele queria que primeiro eles compreendessem o porquê das coisas, eles compreendessem a conexão do Messias sofredor com as profecias. Para então, depois que compreendessem, eles então acreditassem na ressurreição. Primeiro Jesus mostrou a eles a vitória sobre o pecado e depois revelou a eles a vitória sobre a morte. Eles voltam felizes e contam aos apóstolos, aos 11 no caso, com a morte de Judas. Mas eles ainda permanecem um pouco incrédulos. As mulheres relatam aos apóstolos que Jesus queria vê-los na Galileia. Essa era a ideia inicial de Jesus, mas como eles ainda estavam incrédulos, sem acreditar, Jesus viu a necessidade de aparecer para eles ali, e é o que ele faz. Jesus aparece para os apóstolos e diz a famosa frase: Shalom Aleichem, a paz esteja convosco. Mas ainda não é o suficiente, porque eles acham que ele é um fantasma. Então Jesus tem que ir lá, pegar um pedaço de peixe, comer, falar para eles: olha, tô aqui, pode tocar, eu sou real, tá, ó, minhas chagas, eu fui crucificado mesmo, eu morri mesmo, mas tô aqui vivo, ressuscitei. Jesus mostra para eles que ele tá ali, de carne e osso, de corpo, de presença viva. Então a alegria deles é imensa. Mas Jesus ainda precisa aparecer mais uma vez para eles em Jerusalém. Por quê? Uma pessoa não estava ali, Tomé. Tomé estava não sei aonde, fazendo não sei o que, mas chegou atrasado e perdeu essa visita de Jesus. Então Tomé, ele se demonstra incrédulo. Ele fala: se eu não ver Jesus, se eu não tocar nos pregos, se eu não viver essa experiência, eu não vou acreditar, não tem como eu acreditar. Eu até quero, mas eu não consigo. Então Jesus aparece para ele e fala: Tomé, tô aqui, toca, sou eu mesmo. Tomé finalmente acredita e diz a famosa frase: meu Senhor e meu Deus. E nesse momento Tomé começa a perceber quem é Jesus realmente, porque ele chama Jesus de meu Deus. Até então a compreensão dos apóstolos era de Messias, de um profeta, alguém com espírito elevado. Pedro reconhece Jesus como filho do Deus vivo, mas eles ainda não sabiam exatamente o que era aquilo. Ainda pairava uma certa dúvida na cabeça dos apóstolos, mas após essa confissão de Tomé, isso marca um momento decisivo, onde eles realmente reconhecem Jesus como Deus. Em seguida, Jesus faz uma série de aparições, ele aparece a várias pessoas. A Bíblia narra uma aparição pessoal, privada, que ele faz para Pedro, talvez ali depois dele ter ido no sepulcro. E São Paulo relata em Coríntios também uma aparição que Jesus faz a Tiago, que é Tiago Justo, Tiago Menor ou Tiago, filho de Alfeu, Tiago, o irmão do Senhor. Existe um relato muito antigo chamado Crônicas de Eixo, que é como se fosse uma espécie de uma versão mais antiga do Evangelho de São Mateus. Ele tem exatamente as coisas que tem no Evangelho de São Mateus, é basicamente a mesma coisa, só que ele tem um pequeno trecho a mais ali, que revela justamente essa aparição de Jesus a Tiago. Lá ele narra que Tiago, ele teria entrado em uma espécie de depressão após a morte de Jesus e parado de comer. Diz que não ia comer e nem beber. Então Jesus aparece para ele e dá um pedaço de pão. Acontece que Tiago havia jurado não mais comer, desde o momento em que havia bebido o cálice do Senhor até vê-lo ressuscitar dos mortos. O Senhor, por sua vez, diz um pouco mais tarde: trazei uma mesa e pão. Ele tomou, deu graças, partiu e o deu a Tiago, o justo, dizendo-lhe: meu irmão, come o teu pão, pois o Filho do Homem ressuscitou dos mortos. Em seguida, Jesus aparece a mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Um evento chamado pela tradição de a Grande Conferência. Então a gente vê que os rumores sobre a ressurreição de Jesus não era algo localizado ali em Jerusalém, não era uma coisa pequena. O que justifica a preocupação dos fariseus e dos sacerdotes, porque muita gente estava acreditando em Jesus. E não só por causa de um boato, muita gente estava vendo Jesus. Jesus estava se deixando ver por pessoas comuns. Ele andava pelas ruas de Jerusalém, por outros lugares, assim, aparecendo para pessoas. Tipo, gente, tô vivo. E ele aparece de novo para os apóstolos ali na Galileia. E ali ocorre mais um evento maravilhoso, né? Que é a pesca milagrosa, mais uma pesca milagrosa de Jesus. E ele é reconhecido por João. É engraçado que parece que Jesus ele estava diferente. Ele era o mesmo Jesus, mas parece que algo nele estava diferente. Ele estava com um corpo glorioso, ele estava com um corpo diferente, de forma que as pessoas reconheciam Jesus, mas mesmo assim havia algo ali. Esse é um mistério que a gente só vai descobrir na ressurreição dos mortos, onde a gente tiver um corpo igual ao de Jesus. Não igual de Jesus, né? Mas tipo, um corpo glorioso. Porque um dia Deus nos abençoe que isso aconteça
nós teremos um corpo glorioso como o de Jesus. Jesus já tem um corpo glorioso no céu. E um dia nós vamos participar também dessa graça, de ter esse corpo glorioso. E depois disso, Jesus permanece com os apóstolos durante vários dias, até que ele finalmente sobe aos céus. O que me chama a atenção nisso tudo é a palavra que Jesus diz a Tomé. Depois que Tomé toca nas feridas de Jesus e diz, né, meu Senhor e meu Deus, tipo, finalmente eu acredito em ti. Jesus diz pra ele que ele tá acreditando ali porque ele viu. E diz que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. E aí a gente fala, poxa, Jesus está falando da gente. Mas a pergunta é, será que eu me enquadro nesse grupo? Será que é de mim mesmo que Jesus está falando? Porque beleza, a gente nunca viu Jesus como os apóstolos viram, mas às vezes a gente ainda quer ver para crer. A gente quer ver a ação de Deus acontecendo, a gente quer as nossas orações atendidas assim, instantaneamente. A gente quer ver as coisas dando certo, a gente quer ver a nossa vida indo para frente. Ao menor sinal de tribulação, de coisa dando errado, a gente perde a fé, a gente quer ver a todo momento, a gente quer ver, sabe, a gente quer ver ali a presença de Deus. A gente quer ver milagre, a gente quer ver fogo descendo, a gente quer ver vento impetuoso, a gente quer ver tudo isso. E aí a pergunta é, será que isso não é querer tocar nas chagas de Jesus? Será que simplesmente o fato de que ele ressuscitou não me convence? Eu preciso ver? Será que eu sempre preciso ver a manifestação de Deus? Será que eu sempre tenho que estar todo momento querendo a glória do Senhor se manifestando na minha frente? O que é realmente acreditar sem ver? Jesus faz pra gente um desafio de fé. E é curioso que é exatamente a frase de São Tomé que a gente diz durante toda a Eucaristia: meu Senhor e meu Deus. Só que aí vem um adendo, que é muito pertinente e que diz muito da nossa realidade de hoje. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Então reza comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te pedir nesse dia de hoje justamente isso. Essa é a nossa oração. Nós cremos, eu creio, mas aumenta a minha fé. Faça com que a minha fé seja maior cada vez mais. Faça com que eu confie plenamente na tua ação, na tua presença e na tua ressurreição dos mortos. Peço-te perdão, Senhor, pelas vezes que eu desejei vir para crer, que eu desejei tocar nas suas chagas, que eu te coloquei à prova, que eu duvidei do seu amor, que eu duvidei da sua misericórdia, da sua presença, da sua ação, da sua providência na minha vida. E eu te peço, Senhor, que me ajude através do seu Espírito Santo a ter essa fé que o Senhor me convoca a ter. Muito obrigado, Senhor, pela sua vitória sobre a morte e porque o Senhor nos dá a chance de um dia participar da sua glória, tendo também um corpo glorioso como o Senhor tem. Muito obrigado, Jesus. Amém. Aleluia. É isso aí, meus queridos. Esse foi o penúltimo episódio, o sexto penúltimo episódio da série Quem Matou Jesus. E no próximo episódio, o último e derradeiro episódio, vamos responder a fatídica pergunta: quem matou Jesus? Te espero aqui. Deus abençoe e até a próxima.